do Senhor Jesus Cristo. Me sinto ainda mais alegre, porque há mais de 10 anos atrás, faz me lembrar que a minha primeira mensagem que eu trouxe foi num culto de círculo de oração. E hoje Deus está me concedendo a honra, nesse ano de 2019, abrir ministrando a minha primeira mensagem também, de novo, em um culto de círculo de oração. Eu tenho certeza que cada um de vocês que saiu dos seus lares e se dirigiu até a casa do Senhor, é porque quer algo da parte de Deus. Primeiramente devemos dar louvores a Deus, para que depois Deus possa realizar as nossas petições. E Deus nesta noite aqui manda dizer para a igreja que Ele tem algo especial para cada um de vocês que aqui se encontra. Você que há mais de meses ou até mesmo ano tem pedido a Deus por um milagre, por uma bênção, e até hoje não tem realizado, Deus manda dizer para você aqui nesta noite: hoje é dia de você receber o teu milagre. Hoje é o dia de você receber o teu milagre. Mas tem uma condição: Deus só vai entregar nas tuas mãos o teu milagre se você entrar juntamente comigo para este culto. Mas como assim entrar para o culto, querido? Entrar para a igreja é fácil, difícil é entrar para o culto. Porque quem entra para a igreja é aqueles que entram para olhar se a roupa do irmão é bonita ou é feia. Aquele que entra para o culto, se a roupa do irmão é feia, ele dá glória a Deus e diz: o irmão vem louvar o nome de Jesus na simplicidade. Se a roupa do irmão é bonita, ele olha para o irmão e diz assim: glória a Deus que o irmão se arrumou todo para bendizer o nome de Jesus. E ainda para continuarmos entendendo a diferença daqueles que entram para a igreja e daqueles que entram para o culto. Quem entra para a igreja observa se o irmão cantou bonito ou cantou feio. Aqueles que entram para o culto, se o irmão cantou feio, ele diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Se o irmão cantar bonito, ele olha e diz assim: aí está um talento que Deus colocou na vida do irmão e ungiu ele para fazer a obra de Deus. Amados e queridos, aquele que entra para a igreja, ele entra frio e sai congelado. Aquele que entra para o culto é diferente. É como a viúva que estava com seu filho morto no segundo andar, e você olha para ele e pergunta: como você está? Ele diz: vai tudo bem, porque ele sabe que ele veio de encontro com aquele que pode resolver tudo e todas as situações. Amados e queridos, para fechar a conclusão do crente que entra para a igreja e daquele que entra para o culto, aquele que entra para a igreja, ele assenta no banco, fecha os seus olhos e ronca e dorme e baba. Já aquele crente que entra para o culto é diferente. Ele entra para a igreja e, assim como vocês, senta no banco, fecha os olhos, e quando ele fecha os olhos carnais, ele abre os olhos espirituais. E ao abrir os olhos espirituais, ele começa a ter uma visão do céu. Ele começa a ver as ruas de ouro, ele começa a ver os muros de cristal, ele começa a ver um rio que corta a cidade ao meio, um rio de águas cristalinas. E como se isso não bastasse, aquele que entra para o culto, ele olha para o lado direito e começa a ver um que nos seus pés ilumina com um latão reluzente, os seus olhos
ele faz uma pergunta para uma nação. Deus ele pergunta o seguinte: ó povo meu, o que tenho eu feito e em que te enfadei? Testifica contra mim. Esse versículo é uma pergunta muito interessante que Deus faz para o povo daquela época, que em outras Bíblias traduzidas está mais simples, dizendo assim: ó, meu povo, o que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. É muito interessante esse versículo. E para completar, vamos ler em Jeremias, capítulo 2, versículo 11 até o 13, que diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto no serem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. E espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente deslocados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades a mim: me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm águas. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Amados e queridos, estamos diante de dois lindos versículos e de apenas uma história. Que história é essa? Uma história que fala de uma nação, de um povo eleito por Deus. Não está falando de qualquer povo, não. Está falando de uma nação que tem uma intimidade grande com Deus. Está falando de uma nação que vem de uma geração a qual conhece Deus de perto. Esse texto está falando de uma nação a qual viu Deus sentar nas asas de um querubim e passear sobre a terra. Esse texto está falando de uma nação a qual presenciou Deus indignar com o pecado e abrir buracos no meio da terra e a terra engolir pecadores. Esse texto está falando de uma nação a qual participou, que presenciou ver o mar se dividir ao meio e eles passaram por terra seca. Esse texto é tão interessante que ele não fala de qualquer pessoa. Ele está falando de uma nação a qual conheceu Deus na sua soberania, a qual conheceu Deus na sua essência do poder, a qual conheceu Deus como Ele realmente é, viu os feitos cara a cara de Deus. Esse texto está falando de um povo a qual viu Deus em teofania, que quer dizer Deus em forma de anjo, porque ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Então Deus ele transfigurava em anjo para vir até os seus filhos, como fez com Jacó. Esse povo que o texto está falando vem de uma genealogia muito bonita. São descendentes de Jacó, de Abraão. Estudou juntamente com Moisés, conheceu os ensinamentos. É um texto, queridos, que está falando de um povo santo, que está falando de um povo separado, que está falando de um povo que um dia Deus chamou e fez uma promessa: ei, eu tirarei vocês da escravidão e levarei para uma terra que mama leite e mel. Mas o que me entristece o meu coração e que entristeceu o coração de Deus é porque esse povo, após estar em uma terra onde mamava leite e mel, após Deus ter libertado de um cativo, após ver tudo isso que eu falei para vocês aqui, ver a soberania de Deus, esse povo agora, eles começam a se viralizar, eles começam a virar as costas para Deus, e aquilo se espalha como um vírus entre toda aquela nação. Aquele povo que outra hora pregava que Deus era amor, agora começa a se afastar do Deus vivo. E eu abro um parênteses aqui nessa mensagem. Queridos, amados irmãos,
resposta para mim, esquece da minha glória e começa a procurar por outros deuses. Deus agora ele começa a olhar e começa a sentir nojo daquilo que o povo estava fazendo. Eles estavam adorando a outros deuses, eles estavam profanando a Deus, eles estavam esquecendo da essência de Deus. E Deus faz aquilo que Ele faz com todos nós. Ele faz aquilo que Ele faz com todos nós. Ele tenta dar uma chance para aquele povo. Ele tenta dar uma chance assim como fez Ele nos dias de Noé. Agora Ele disse: ó Noé, o pecado desse povo gerou mal às minhas narinas. Vai Noé, prega para eles e constrói uma arca. E prega para eles e diz que eu vou mandar um dilúvio e destruir toda a terra. Aqueles que não acreditar em ti, eu destruirei. Deus agora ele começa a dar uma chance para aquele povo. Ele dá uma chance como ele deu para grandes e grandes homens, como Ló, que ele tirou daquela terra. Ele começa agora a dar uma chance para aquele povo. E para ele dar uma chance para aquele povo, ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém para ele usar, para ele mandar um recado. Talvez Deus precisa de você aqui nessa noite. Talvez Deus está olhando do céu para cá, está vendo vocês, está caçando alguém para que Ele possa usar aqui nessa noite. E se você quer ser usado por Deus aqui nesta noite, levante a tua mão, glorifica o nome do Senhor. E Deus agora, Ele vai até uma aldeia de sacerdotes, e lá Ele enxerga um rapaz, ou podemos dizer um menino, por nome Jeremias. E aí Ele chama Jeremias: Jeremias, eu preciso de você. Eu preciso de você para tentar trazer aquela nação de novo para junto de mim. Eu preciso de você para trazer todo esse povo de novo para pertinho de mim. Eu preciso de você, Jeremias. E Jeremias vira para Deus e fala assim: ó, eu sou apenas um menino. Eu sou apenas uma criança. E Deus fala para Jeremias: não, Jeremias, eu sei que você é apenas o barro, mas eu sou o oleiro, e eu pego esse barro e faço um vaso, e esse vaso eu encho de azeite. E Deus agora manda Jeremias ir pregar para aquela nação. Deus agora manda Jeremias dizer: olha, arrependei-vos de tudo que vocês estão fazendo, que o juízo de Deus está sobre vocês. E agora eu começo a entrar na mensagem. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria o seguinte tema: o juízo de Deus para nossas vidas. Queridos, Jeremias prega por volta de 40 anos, e o povo estava mudo, surdo e cego. Eu quero que vocês entendam aqui juntamente comigo que o que fez aquele povo se tornar mudo, surdo e cego foi se desviar dos caminhos de Deus, foi entrar no estado de apostasia, foi deixar que a frieza interior tomasse conta dos seus corações. Aquele estado fez com que o povo não desse credibilidade para as palavras de Jeremias, e o juízo de Deus chegou sobre a vida daquele povo. O juízo de Deus chegou sobre a vida daquele povo, que Deus destruiu toda aquela nação, destruiu o templo, destruiu tudo, e fez com que aquele povo se tornasse escravo de Nabucodonosor. Ah, queridos, mas eu quero dizer para vocês nessa noite: é chegado o tempo que o juízo de Deus está sobre as nossas vidas. Queridos amados, nós estamos vivendo num pleno século de 21, a qual as pessoas estão se desviando da promessa de Cristo, a promessa
adoração já não existe mais dentro dos templos. E o que eu acho incrível é que muitos ainda acham que Deus está feliz com isso. Muitos ainda acham que Deus está alegre com isso. Batismo com o Espírito Santo, que é a promessa, se tornou raridade em muitas igrejas. E as pessoas têm achado que Deus está feliz com isso. Ei, querido, vai chegar um dia que o juízo de Deus vai chegar sobre a tua vida. Vai chegar um dia que o juízo de Deus vai chegar na tua vida. E talvez não haverá mais tempo para você se arrepender. Talvez não terá mais tempo para você voltar atrás, não. Muitos esperam o grande dia, o dia do juízo final. Eu não estou falando disso aqui, não. Eu estou falando que o juízo final pode chegar para a tua vida hoje. O juízo final pode chegar para a tua vida esta noite. Mas como? Nós só temos a oportunidade de arrepender enquanto estamos vivos, queridos. Nós só temos a oportunidade de chegar diante de Deus enquanto estamos vivos. Então, talvez daqui 10 minutos, o juízo final pode chegar para a tua vida. E agora eu pergunto para você: o que você tem para apresentar para Deus? O que você tem para apresentar para Deus? Se você partir para a eternidade hoje, e o juízo final chegar para a tua vida, o que você tem para apresentar para Deus? Deus pergunta para você aqui nesta noite. Talvez eu estou fazendo o papel de Jeremias aqui, alertando a vocês que o juízo final nem sempre será no último dia. O juízo final talvez pode ser hoje para a tua vida. E o que você vai apresentar para Deus? Será que o que você vai contar para Deus no culto de hoje? Será que você vai chegar lá e dizer: Deus, eu cheguei, sentei no banco e comecei a ver os hinos, e os louvores entravam no ouvido e saíam no outro. Os louvores que cantavam, para mim era a mesma coisa que nada. Os irmãos testemunhavam e para mim era nada. Eu não prestei atenção na mensagem, eu não louvei, eu não adorei, eu não glorifiquei
passando. A você que está disposto a dar ouvido à voz de Deus, eu quero te dar um momento com Deus. E enquanto eu te dou esse momento, eu quero convidar a irmã Letícia para louvar a Deus comigo. Você tem toda a liberdade para sentir a intimidade com Deus novamente. Aqueles que te criticavam, não esquenta não. Deus, Ele recebia a sua adoração. Eu quero dar uma oportunidade para você agora. Enquanto a irmã Letícia louva a Deus comigo, Deus quer dar uma oportunidade para você se entregar a Ele novamente. Lembra de uma coisa: esse culto pode ser o último culto da tua vida. Dá o seu melhor para Deus, porque esse culto pode ser o último culto da tua vida. E Deus, Ele está dando a oportunidade a você. Você que às vezes ficou por muito tempo enfermo e talvez até questionou Deus: ó Deus, por que eu vou na tua igreja todos os dias e não recebo a cura? Sabe por quê, queridos? Porque Deus quer que você volta, chegue a Ele. Deus quer sentir o teu abraço novamente. Deus quer sentir você pertinho dEle.